Boa noite, amados e amadas, graça e paz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tabata. Boa noite, seu Manuel. Bem-vindos. Boa noite. Que bom tê-los conosco aí mais uma noite para o nosso compartilhar aí o nosso estudo sobre espiritualidade e emoções. Que bom ter vocês participando com a gente aí, né? Que precioso poder ter um tempo aí de gratidão, né? De louvor a Deus, mas também de poder exaltar, né, o nome do Senhor e reconhecer quão bondoso Ele é. Que bom que podemos estar todos juntos aí, né, para esse tempo de adoração, de gratidão e de aprender um pouco mais, né? Cada capítulo que eu leio desse livro, eu falo, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes, quando eu estudei da outra vez, né? Quando eu fiz em 2018 esse estudo, eu falei, poxa, eu já podia ter aprendido isso e não precisava ter passado por alguns problemas, se tivesse prestado atenção, né, ou talvez absorvido mais naquela época. Mas todos nós temos o nosso tempo, né? E louvado seja Deus que tem misericórdia e paciência da gente, respeita os nossos tempos, respeita as nossas situações, né? E nos permite caminhar, crescer e nos fortalecer. Estou com a câmera numa posição diferente, depois vocês avisam aí se ficou melhor, se ficou pior, se meus olhos... Às vezes eu vou ajustar o olho aqui para achar entre a câmera e o computador, mas estamos tentando aqui aprender uma forma que fique melhor, né? Mais fácil, né, de visualizar. O reflexo no óculos não tem jeito, não. Não tem, eu tentei qualquer ângulo de câmera que não dá muito certo, não. Acho que eu posso, deixa eu ver se eu baixar a luz aqui do computador um pouquinho, se diminui. Ah, melhora, né? Se eu diminuir aqui um pouquinho a luz, o brilho da tela, ajuda um pouquinho. Mas que bom, temos aí conosco, tudo em ordem, Tabata, Luiz? Tudo certinho. Começou a chover agora? Ah, é verdade, amanhã é 19 graus, né? Previsão de máxima. Amanhã parece que vai ser geladinho, frio. Um dia quente hoje, né? 30 e poucos graus, e amanhã 19, que Deus nos dê saúde aí para aguentar essas mudanças, né, radicais. Pessoal que estiver chegando com a gente aí no Face, seja bem-vindo. Tá tudo em ordem aqui, né? Tem só 2 pessoas participando com a gente por enquanto. Sejam bem-vindos. Hoje eu fui fazer, sumiu aqui, por exemplo, no meu, seguindo aquela orientação lá para compartilhar, não tem disponível. Eu vou lá em mais opções, ele não tem, agora não tem, tinha, mas agora não tem para eu fazer, criar uma página de... Será que eles mudaram alguma coisa? Então, eu não sei, no meu pelo menos não aparece, não sei se é porque eu altero entre a igreja, né, por a gente ser administrador da página, mas quando eu coloco no meu nome aqui, e vou lá em compartilhar, mais opções, não está aparecendo a opção de fazer compartilhar, né? Mas vamos compartilhar na tela aqui, na minha linha de tempo, tá bom já. Quem puder e quiser participar. O pessoal tá em casa por causa da chuva. A chuva atrapalhou o povo para entrar aí hoje. Mas sejam bem-vindos, quem quiser, né? Venha participar com a gente, vai ser uma alegria ter esse tempo de compartilhar, né? De estarmos juntos, de estudarmos um pouco, né, sobre as emoções e, queridos, como isso é importante. Como a gente precisa aprender a lidar com as emoções. E olha, eu estou aconselhando um casal, né, estou fazendo o curso de noivos com ele, então até fica a dica, quem quiser participar aí, precisar. E eu vejo quantas coisas não estão conversadas e resolvidas e preparadas para um casamento, né? E quantas coisas nós precisamos tratar para que a gente possa entrar bem no casamento. O casamento é muito difícil, né? Eu tenho repetido a frase que meu pai brinca, né? Dizem que casamento é igual ao Titanic, foi feito para afundar, né? E ele brinca que se os motoristas, os pilotos do barco não forem bons, ele vai afundar. E o nosso desafio de sermos bons, e o nosso bom não está na nossa capacidade, mas está na capacidade da gente estar conectado com Deus, né? De entender os princípios bíblicos, de entender as verdades bíblicas, de como nós estamos falando aqui no estudo, nos arraigarmos em Deus. Se a gente se arraigar em Deus, se firmar em Deus, então a gente consegue caminhar, crescer e amadurecer, né, para viver um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, com os filhos, né? Eu falo que eu estou assim, sendo tratado dia a dia com os meninos aqui em casa, né, para aprender, né? Hoje eu fui ao médico e não tinha como não levar, e aí eu falei antes de entrar, olha, façam bonitinho, tá bom? Né, obedeçam, não façam bagunça na sala, né? Eu fui no outro médico com os dois, e a médica perguntou assim, você não tem ninguém para deixar os filhos? Eu falei, não tenho não, doutor, né? Porque tanta bagunça que eles fizeram. Aí eu já tentei, preparei tudo certinho, estou eu lá conversando com o médico, não sei o que, daqui a pouco, não, é meu, eu não sei o que, ai, destapeando um outro. Eu falei, ai, Senhor.
Aí você respira fundo, eu não sei nem o que eu tinha. Não sei nem dizer o que eu tinha. O médico falou, mas eu não consegui nem prestar atenção no que eu tinha. Só peguei a receita, o exame para fazer, porque eu fiquei tão desconcentrado com aquelas crianças se estapeando na frente do médico, depois de eu ter conversado bem bonitinho, explicado, né? Mas que Deus nos dê misericórdia, que nos dê sabedoria, né? Alguém comentou para que eu ore a Deus, me lembrou, né? Ore por sabedoria, para que Deus dê estratégia de como lidar com a criançada e que Deus nos dê sabedoria para encontrar formas aí de tratar, de lidar e de caminhar com os nossos filhos, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor amado, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está participando com a gente, que se dispôs, que deseja ser alimentado pela sua palavra, que deseja estar com a gente aqui. Muito obrigado. Obrigado por cada querido, Senhor, que vai dispor desse tempo nesta noite, porque entende que quer aprender, que quer crescer, que quer ser transformado dia a dia pela bondade, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Nos conduza, Senhor, com a sua graça, nos inspira, nos direciona. Senhor, é só o Senhor quem pode transformar as nossas vidas. Tudo que eu tenho dito são palavras, são sugestões, são princípios, são valores, mas que se não vierem por baixo de uma ação sobrenatural do Senhor, serão só mais palavras ditas, serão só mais alguns ensinamentos ouvidos, mas nós dispomos o nosso coração para que tudo aquilo que condiz com a tua verdade, palavra, seja apropriado para nós, seja que a gente possa nos apropriar, tomar posse, crer e encontrar no Senhor as forças para aplicar. Então, transformar nossas vidas, Senhor, e conseguirmos viver uma vida espiritual, uma vida emocional saudável. Nós estamos cansados, Deus, de viver e de ver tantos crentes, Senhor, tantas pessoas que se dizem servos de Jesus, mas que não se parecem nem um pouco com Ele. Frustrados, entristecidos, enraivecidos, sem saber como conduzir as suas vidas. E muitas vezes nós somos assim, Senhor, e pedimos, nos ajuda a não ser mais assim. Nos ajuda a viver essa maturidade, a aprender no Senhor, a discernir o que está errado em nós e reconhecer que há ajuda através do Teu Espírito, há ajuda através do ensino, do aprendizado, da sabedoria, como encontramos lá em Provérbios. Por isso, nos conduza nesta noite, se conosco, abençoa cada irmão que já está aqui no Zoom, abençoa cada irmão que ainda vai participar aqui pelo Facebook, abençoa cada irmão que vai assistir essas aulas que estarão no YouTube, Senhor, que cada um de nós possa ser inspirado, fortalecido e abençoado. É nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos aí, vamos compartilhar. Bem-vindo aí quem estiver chegando. Só o Luiz Lima que nos deu boa noite. Dá um oi para a gente aí, deixa a gente saber quem está participando com a gente. Ah, eu não mandei o link para a igreja, deixa eu ver se é isso aqui, senão o povo, às vezes eu esqueço de mandar, e se eu não mando, o povo acha que não tem, né? Deixa eu mandar aqui, pessoal, tem estudo, tá bom? Não se esqueçam. Deixa eu pôr aqui só um instante. Perdão aí você que está assistindo a gente, só um minuto, que sem link, acho que o povo esquece de participar, ou esquece, né? Todos, se vocês estão participando, é sempre o mesmo link, tá bom? Se você quiser participar com a gente pelo Zoom, estou colocando aí também no Face, se alguém quiser participar. Sempre o mesmo link que a gente tem usado para participar. Deixa eu encaminhar aqui também para os irmãos lá do Conceição. Aí, pronto, todos avisados. Vamos lá, queridos, continuar nosso estudo, né? Como tem sido, né? Deixa eu perguntar para você como tem sido a experiência aí, você que tem participado com a gente aqui no Zoom, Luiz, seu Manuel, se quiser falar, você que está no Face, compartilha com a gente um pouquinho como é que tem sido essa experiência, esse estudo, né? O que tem mais chamado a sua atenção. Semana passada a gente falou sobre a questão mais prática, né? Sobre essa dinâmica de um tempo com Deus, de guardar o sábado. Como é que foi essa experiência, seu Manuel? Como é que está sendo aí, Luiz, Tabata? Fique à vontade aí um minutinho para a gente falar. Se quiserem falar, é claro, né? Fiquem à vontade. Pastor, eu acho que a gente falando sobre emoções já é uma coisa muito delicada, né? Porque nós temos, cada um, como o senhor falou, tem a sua característica, uns é mais emotivos, outros já tem um sangue mais fervendo. Está sendo muito bom, porque
você vai encaixando e você vai vendo como que a sua emoção se trabalha. E isso vai se ajustando para que você possa se controlar e que daí você já vai ter um novo olhar, né? De vez quando você vai estourar alguma coisa que você vai fazer, automaticamente vem a lição, os estudos, e aí você é tipo um freio que fala assim, opa, pare, pense e, e antes de agir, pense de novo. Então está sendo muito proveitoso o estudo. Acho que as ações, pastor, muitas ações das quais a gente vai tendo e às vezes nem entende, o estudo nos traz as emoções e o que está por trás disso. Eu lembro do estudo que até falou de como eram nossos pais e tudo mais, que muito vem para a nossa vida, aí nós começamos a parar e pensar e falar, nossa, realmente, muitas coisas que nós fazemos é fruto do que fizeram também, né? E a gente não precisa repetir tudo. Deus está aí também para lavar tudo isso e dar um novo rumo para nossas vidas também, né? Amém, tá bem, que legal. Seu Manuel, quer comentar alguma coisa? Valtão, boa noite. Quiser comentar como é que Boa tem noite, sido o pastor. estudo, o que tem aprendido aí, alguma coisa que tem destacado? Acho que nesse momento não, pastor. Por enquanto, nada? Mas pastor, assim, o estudo tem sido bom. Que bom, graças a Deus. Diga, seu Manuel. eu acho que tem sido positivo, sim. A gente tem aprendido algumas coisas, tentar dominar mais e saber que a gente não é o único que tem problemas emocionais, né? Que as pessoas também todas. Então, isso dá um certo conforto. Mas a gente tem que trabalhar assim, essa parte é importante. Ah, que legal, seu Manuel, graças a Deus, que bom. Fico feliz aí que vocês estamos aprendendo e crescendo com esse estudo. Eu creio que Deus tem muito a nos ensinar, né? Tela apareceu para vocês aí? Isso é que nem problema, né? O nosso sempre é maior de qualquer outra pessoa, né? Uhum. E aí a gente vai aprender, é verdade, né? Nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Né? Esse nosso capítulo vai trabalhar um pouco sobre isso, capítulo 9 hoje. Continuamos, lembra? Se você está aqui participando com a gente, você tem que ter um propósito em estar nesse estudo. Né? Não faça isso só porque toda quinta-feira tem estudo bíblico. Mas faça isso porque você crê que essa quinta-feira, esse estudo, pode acrescentar algo precioso à sua vida, ao seu coração, e por isso que você está aqui. Então, nosso alvo é uma mudança de vida por meio de um relacionamento mais profundo e amplo com Jesus, combinando saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Semana passada falamos bem o que é uma espiritualidade contemplativa, nesse tempo, né, de estar na presença de Deus, de buscar. Que é o propósito desse estudo, nos colocar no lugar certo, onde Deus possa nos tratar e moldar em direção à maturidade. Né? A gente tem que estar disponível. Como eu falei, estava aconselhando aquele casal, né, de noivos, e aí eu trago uma ministração do pastor Sócrates Mendes, e que ele desce duro, assim, bate feio, né, em algumas coisas do passado, comportamentos, coisas que precisam ser corrigidas antes do casamento, mas toda a ministração do pastor, ele vai dizer assim, peça ao Espírito que lhe convença, peça ao Espírito que te mostre, peça ao Espírito que gere uma dor no seu coração de arrependimento. Então, nós temos que estar no lugar onde o Espírito pode vir e nos transformar. A gente está nesse lugar onde ele possa vir trazer vida e esperança, mas nós temos que estar nesse lugar. Não é natural para nós, mas a gente precisa estar nesse lugar para que ele possa ministrar e tratar e ensinar as nossas vidas. E, terceiro objetivo, reconhecer que somente por causa, por meio e através de Jesus, nós podemos ter a vida transformada. Nunca vai ser seu esforço, meu querido. Lembre disso, tá bom? Não vai ser o seu esforço que vai transformar a sua vida. Vai ser a graça dele através da sua dedicação, do seu desejo, do seu anseio, da sua tentativa de se esforçar, mas não porque você fez, mas porque você confiou nele. Lembra disso, né? Não tem a ver com a nossa capacidade, habilidade de mudar, mas com a nossa confiança de que ele pode usar a nossa disciplina, a nossa persistência, a nossa vontade para transformar as nossas vidas. Amém? E vamos falar de algo complexo. Torne-se um adulto emocionalmente maduro. Ah, pastor, todo mundo já somos maduros, pastor. Tá quantos anos, Valtão? 59, pastor. 59. Seu Manuel, o senhor? Ganhei. 63. 63, é. Que bom, seu Manuel, pensar isso como uma coisa boa, né? Tem gente que fala assim, não quero nem falar a minha idade. Mas 63 anos. Somos maduros, né? O senhor pode dizer, o senhor disse que o senhor é maduro, seu Manuel?
Eu aprendi bastante já, pastor. Eu aprendi bastante, mas é assim mesmo, a gente tem muito a aprender ainda. Exatamente, Manuel. Algumas áreas da vida a gente amadureceu, mas às vezes em algumas outras áreas a gente ainda não amadureceu, principalmente, e aí o que eu tenho percebido como pastor, né, e na minha vida e na vida das pessoas ao nosso redor, nós como crentes e cristãos não amadurecemos como deveríamos ser. Né? 63 anos de vida e de experiência na igreja, 59 como Valtão, deveria ter gerado em nós um nível de maturidade talvez muito mais profundo do que nós tenhamos hoje ou gostaríamos de ter. Né? Eu estou na igreja desde os 4 anos, então tenho 40, então nós estamos falando 36 anos, esses 36 anos deveriam ter gerado em mim uma maturidade que eu acho que eu não tenho ainda, né? Que eu preciso adquirir e trabalhar para isso. Então esse é o nosso alvo, sermos crentes maduros. Muitas pessoas conhecem as verdades bíblicas de forma relativamente boa. Muitas pessoas recitam alguns dos 10 mandamentos e enunciam princípios básicos para a vida cristã. Eles acreditam sinceramente que devem praticá-los. O problema é que não sabe como. Está lá na Bíblia. Irai-vos, mas não pequeis. Mas eu fico irado e desço o sarrafo. E bato o carro, e fecho o irmão, e xingo. Peraí, mas não está dizendo que eu deveria irar-me e não pecar? Então não está dizendo que eu tinha que amar o meu próximo? Ou eu não tinha que amar o meu inimigo também? Não está lá? E que eu também não devia cobiçar as coisas dos outros, né? Não é só a mulher dos outros o mandamento, mas é as coisas do outro. E, poxa, às vezes eu vejo aquele irmãozinho lá com aquele celular ou com aquele carro mais moderno, mais bonito e mais confortável que o meu. E, poxa, alguém conta o testemunho, olha, comprei uma casa nova e não sei o que, não sei o que lá. Poxa, às vezes dá um sentimento assim de, poxa, por que ele ganha e eu não? Será que a gente já não deveria ter amadurecido para olhar para essas circunstâncias? Né? Ou chega alguém e eu olho assim para aquela pessoa com, assim, tipo, sem olhar para aquela pessoa, entendendo que todos são alvo do amor de Deus. Eu creio que nós precisamos aprender, e é um pouquinho que nós vamos falar hoje. Parte do nosso crescimento para um cristão, para nos tornarmos um cristão emocionalmente maduro, é aprender como aplicar prática e efetivamente as verdades que nós cremos. A gente tem que aprender. Por exemplo, como eu posso me tornar rápido em ouvir e lento em falar? Tem gente, irmão, você bateu, eu devolvo. Você falou, já solta de volta e não tem dó. Não é verdade? Tem uns que você fala e não fala nada também, que é demais quieto. Mas, né, tem que aprender. Como eu posso mirar e não pecar, que eu já falei. Como eu posso vigiar o meu coração acima de tudo? Né? Está lá em Provérbios, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Né? Considerando que é um lugar onde flui a vida. Como eu posso falar a verdade em amor? Como eu posso ser um verdadeiro pacificador? Como é que eu posso prantear diante de Deus? Como é que eu posso não dar falso testemunho contra o meu próximo? Como é que eu posso me livrar de toda amargura, raiva, inveja? Lembra que eu comentei com vocês, né? Uma vizinha pediu oração para uma pessoa, e essa pessoa, contando a história, né, disse, olha, não sei se falei isso essa semana com quem eu falei com alguém, mas ele dizia assim, né, ela falou, olha, eu tenho uma raiva, um rancor da minha cunhada. Daí a minha vizinha disse que falou para ela, falou assim, olha, não faça isso, né? Esse rancor faz mal, esse sentimento assim, faz mal para a alma, e esse mal gera até câncer. Aí a pessoa olha para ela e fala assim, então já devo estar cheio de câncer. E ela literalmente agora está cheia de câncer. Então, essa amargura, essas coisas mal resolvidas, mal guardadas, geram câncer de verdade. Né? Isso não é científico, né? Não é só uma questão espiritual, é uma questão científica. Né? O salmista diz, enquanto eu calei, envelheceram-se os meus ossos. Enquanto calei o meu pecado, enquanto eu não pus para fora, meus ossos se envelheceram. Né? Porque é esse sentimento, e a gente precisa crescer e amadurecer. O resultado final dessa inabilidade em acompanhar as nossas crenças é que as nossas igrejas e os nossos relacionamentos dentro da igreja não são, olhando para a questão qualitativa, nem um pouco diferente do mundo ao nosso redor. A gente olha para os relacionamentos da igreja e muitas vezes eles são tão truncados e tão mal resolvidos quanto lá de fora. Né? A gente já viu testemunho de irmãos que saíram no tapa. Assim, irmãos saiu no tapa, pastor? Saiu lá na igreja, na reunião dos diáconos, da reunião dos irmãos, e desceram a pancada no outro. Não pode ser? Pode. Por quê? Porque gente, né? Mas não deveria. A maturidade deveria nos conduzir a essa dimensão de chegar a um ponto. Né? Vocês já ouviram falar de crente, de irmão que não senta perto do outro irmão? O irmão senta de um lado, ele pula para o outro lado da igreja? Isso é maturidade? Não é. Então, é esse princípio que nós precisamos entender, que Deus
quer que a gente amadureça e que é preciso passar por um processo. Para que as pessoas possam amadurecer e serem transformadas, elas precisam desenvolver habilidades práticas e em conjunto com o seu amadurecimento espiritual. Do contrário, não conseguirão amadurecer emocionalmente. Queridos, é fácil crescer fisicamente, mas é outra coisa crescer para a idade adulta emocional, né? A idade adulta emocional, como assim, pastor? Tem idade de emoções? Tem idade as emoções, né? Tem adulto que é criança, tem adulto que é bebê. Nós vamos falar uma classificação, né, que o pastor Peter Escaseiro coloca para a gente aí no livro, porque é assim, tem gente que é criança. Só que lembrem, primeiro nós vamos fazer o diagnóstico, trazendo as instituições, e depois nós vamos dar algumas ferramentas de como que a gente aprende. Tem que aprender, emoções são aprendidas. Né? O Augusto Cury, né, uns chamam de doutor, acho que é doutor porque ele é médico, né, mas ele diz assim, que nós ensinamos às nossas crianças as ferramentas cartesianas, português, matemática, coisas concretas e objetivas, mas não ensinamos a elas a lidar com as emoções. E o que nós vamos aprender hoje? A lidar com emoções. E como é que se aprende? Aprendendo. Tem ferramentas, tem formas, tem meios de você aprender. Como é que eu faço para controlar um sentimento? Como é que eu faço para qualquer sentimento que eu tenho, eu ficar lá, a vida é terrível, chorar. Tem dia que dá vontade de fazer isso. Né? Mas a gente precisa aprender, e entender e amadurecer. Precisamos aprender. É isso que nós vamos falar. Então, a primeira categoria do adulto é o adulto bebê emocional. Quem pode ler para a gente aí, por favor? Procuram que os outros tomem conta deles. Têm grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. E são movidos por gratificação instantânea. Usam os outros como objeto para atender às suas necessidades. Já viram algum bebê emocional? Conhece algum amigo, algum familiar que é assim? Que precisa dos outros para tomar conta, para fazer as coisas, não consegue entender a realidade de vida das outras pessoas, só se preocupa com a sua realidade. Eu quero fazer para já, resolver já. Eu preciso resolver já. Não dá para esperar. Né? E usam os outros como objetos. Né? E o bebê é assim, ele não sabe disso e faz isso. Mas tem gente que não amadureceu e continua bebê emocional. Então vai assistindo e vai se ouvindo, tá? Vamos tomar para a gente, em vez de ficar olhando, isso aqui é a cara da minha irmã. Isso aqui é... Não, vamos tentar ouvir, pode até ser, mas lembra primeiro de você. Traga para si essa perspectiva. Crianças emocionais, quem pode ler para a gente aí, por favor? Estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Desembaraçam-se rapidamente do estresse, dos desapontamentos e das provações. Interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Amém. Tem mais um pouquinho, Valtão, só parar aqui. Então, tão contente e feliz quando está tudo em ordem. Se não está em ordem, vai chorar, vão reclamar, vão espernear, né? Sai fácil do que está, né, o que está ruim, assim, no sentido de do desapontamento que ele fala, não se foca nisso, né? Tem um problema, já vai pegar outra coisa, né? O que não é saudável nesse sentido. Interpretam discordância como ofensa, não se mexendo, que nem a criançada aqui em casa. Qualquer coisa que eu falo assim, o papai não me ama, ninguém cuida de mim. Então já vai pro achar que é qualquer coisa que eu falei para ele fazer lição, ele chora porque eu não amo, entendeu? Porque a gente só mandou fazer a lição. Então tem gente que é assim, se você falou e não fez, ele vai chorar achando que, né, essa carência. Continua para a gente aí, Valtão, por favor. Magoam-se com facilidade. Queixam-se e retrocedem, manipulam e se vingam, tornam-se sarcásticos quando não conseguem o que querem. Criança é assim, né? Tem grande dificuldade em discutir com calma a sua necessidade e vontade de uma forma madura e amorosa. Então, tem muito adulto que está na idade de criança emocional. Talvez não em todas as áreas da vida, né? Pode não estar em tudo, mas tem áreas da vida que ele lida dessa forma. Fica magoado, qualquer coisa, né? Reclama, se vinga, porque não fizeram o que quiseram. Né? Então, isso é bem, bem sério. E depois tem a maturidade adolescente.
Quem lê para a gente aí, por favor? Tendem a ser quase sempre defensivos, sentem-se ameaçados e ficam amedrontados com as críticas. Ficam de olho no que dão para pedir algo em troca depois, tornam-se preocupados consigo mesmo. Características de adolescentes. Mais um pouquinho, Rose, por favor. Tratam o conflito precariamente, quase sempre acusando, fazendo concessões, recorrendo a terceiros, fazendo para cara feia ou ignorando o assunto por completo. Mais um, Rose, por favor. Tratam o conflito... de baixo. Tem grande dificuldade em verdadeiramente ouvir o sofrimento, as decepções e as necessidades de outra pessoa. São críticas e... O que é isso? Opiniáticos? Opiniáticos, cheio de opinião. Isso é característica, obrigado, Rose, características dos adolescentes. Vocês perceberam, o foco da criança é só nela, o mundo gira em torno dela. O adolescente, ele já interage um pouco mais, mas ele ainda quer manter o foco em torno dele, o benefício dele, o que ele vai ganhar. Né? Geralmente, o adolescente é muito crítico, gosta da opinião, acha que sabe tudo. Né? Eu fui muito chato, gente. Quando eu era adolescente, ainda bem que a minha família me amou, porque eu era muito chato. Muito opinião também, falava desse jeito, reclamava, né, valorizava as coisas de um, desvalorizava do outro. Nossa, louvado seja Deus que transformou minha vida, né? Mas, às vezes, nós somos adolescentes, tratamos as circunstâncias da vida como crianças. E o nosso alvo é que nós nos tornemos como adultos emocionais. Quem lê para a gente aí, por favor? Identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem ou preferem, com clareza, direta e honestamente. Reconhecem, administram e assumem responsabilidades por suas ideias e sentimentos. Mesmo sob estresse, conseguem expressar suas próprias convicções e valores sem se tornar antagônicos. Amém. Espera só mais um minutinho, depois o senhor continua, seu Manuel, por favor. Então, já é diferente. Ó. Reconhece a necessidade, pede o que quer, com clareza, honestamente, reconhece a situação, administra a responsabilidade daquilo que tem, que sente, mesmo no estresse consegue, né, expressar, peraí, eu estou nervoso, estou com raiva, mas peraí, vamos responder, consegue falar, né, ter esse controle. Vai lá, seu Manuel, por favor. Respeitam os outros sem ter de mudá-los, dão espaço para que os outros cometam erros e não sejam perfeitos, reconhecem as pessoas pelo que são, o bom, o mal e o feio, não pelo que recebem delas. Olha que interessante essa terceira, reconhece as pessoas pelo que elas... Cadê aqui? Pelos que elas são. O bom, o mal, o feio, não pelo que recebem delas. Então, consegue olhar para as pessoas com essa maturidade, quem ela é. Né? Não só o que eu ganhei dela, o benefício que eu tive dela, ou até um malefício só. Não, ela é ruim porque nunca me deu nada que presta, não serve para nada. Isso é uma maturidade. Começam a olhar a relação com o outro, respeitam o outro sem ter medo, sem ter de mudá-los. Isso é algo que é difícil a gente ter essa maturidade, porque é difícil lidar com quem é muito diferente da gente. Principalmente pai com filhos. Às vezes a gente quer inculcar, enfiar na cabeça dos nossos filhos algumas coisas, porque eles têm que obedecer, eles têm que ser do jeito que eu quero, eles têm que fazer do jeito que eu... E a gente esquece a individualidade e o respeito, né, daquela pessoa. Mais uma, seu Manuel, por favor. Avaliam com precisão seus próprios limites, forças e fraquezas e conseguem discuti-los livremente com os outros. Estão em perfeita sintonia com o seu mundo emocional e conseguem entrar nos sentimentos, necessidades e preocupações dos outros sem se perder. E mais último, por favor. Têm a capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociam soluções que levam em conta as perspectivas dos outros. Amém. Então, são as características de alguém que tem maturidade emocional, que é adulto emocional. Então, é interessante, se você quiser depois, assiste o vídeo aí de novo, volta, dá uma olhadinha, né, nessas características e se classifica. Né? Eu fiz, como a gente estava fazendo na igreja, eu consegui fazer alguns formulários, né, de imprimir, né, era mais fácil, tá? Então, tinha alguns formulários para ajudar, para a gente olhar e nos avaliar. Porque talvez tem áreas que nós somos maduros, mas tem áreas que a gente é criança, ou talvez até bebê. E se a gente não parar para nos avaliar, a gente vai achar, né? E é importante também, nessa hora, perguntar para alguém.
Faça essa autoavaliação e, de repente, o esposo pergunta para a esposa, o que você acha? Lê comigo aqui. Lê junto e fala assim, o que você acha que eu sou? Minha esposa vai falar que eu sou bebê. Bebê, olha lá, tá vendo, Samara? Tem áreas que ela vai achar que o senhor é bebê mesmo. Talvez você vai falar assim, não, isso aqui eu tenho certeza, eu tenho segurança em você, você está aqui cuidando de mim, a casa aqui, estamos de pé. Vão ter áreas. Mas é importante porque, às vezes, o outro tem uma percepção que a gente não tem. Se a gente é muito bebê, vai dar briga. Se a gente é muito infantil, vai dar briga essa conversa honesta. Mas talvez seja bom ter essa conversa que vai nos despertar algumas coisas que a gente não olharia com essa avaliação tão intensa, porque ninguém gosta de se denegrir. Ninguém gosta de olhar para si mesmo e falar assim, eu sou ruim. A gente gosta normalmente, né? Tem gente que gosta de estar tudo ruim, é o pior do mundo, é a pior pessoa da face da Terra. Mas a grande maioria de nós tem um olhar e não consegue, não acha que é tão ruim assim. Então, às vezes, uma conversa com alguém pode nos ajudar a ter essa percepção. A partir dessa identificação, a gente precisa desenvolver uma disciplina espiritual de praticar a presença das pessoas. Tá? Lembra, nós estamos falando sobre crente maduro. Crente maduro tem a ver com relacionamentos. E a gente precisa aprender a desenvolver esses relacionamentos. A disciplina espiritual de praticar a presença das pessoas. Como cristãos emocionalmente maduros, reconhecemos que amar devidamente é a essência da verdadeira espiritualidade. Isso requer que tenhamos a experiência da conexão com Deus, conosco e com outras pessoas. Deus nos convida a praticarmos a sua presença em nossa vida diária. Ao mesmo tempo, ele nos convida a praticarmos a presença das outras pessoas, lembrando de sua presença em nós, em nossos relacionamentos diários. Mas, infelizmente, os dois raramente estão juntos. Não é natural para nós associar que Deus está presente quando eu estou com o outro. A nossa espiritualidade geralmente nos leva àquele nosso tempo de meditação, sozinho com Deus, ali buscando, a adoração. No nosso imaginário, pelo menos eu tenho essa percepção comigo, eu estou muito mais ligado a essa dimensão da minha espiritualidade quando eu estou ali sozinho no meu quarto do que quando estou com alguém. E o que Deus quer que a gente entenda é que é importante estar com alguém, é importante entender que Deus está ali quando a gente está num relacionamento entre pessoas. E olha só, como é que era Jesus? Jesus tinha uma vida de oração profunda e contemplativa com Deus. Ele tinha um momento dele lá só com Deus. Lembra? Wesley fala algo interessante sobre a cruz. Esse é um princípio do metodismo. A cruz tem duas dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal. E aí Wesley nos diz que existem duas dimensões no relacionamento com Deus. As obras de piedade têm a ver com essa dimensão vertical. Eu com Deus, em que eu vou me envolver, buscar a Deus, oração, jejum, essa dimensão. Mas existe a dimensão das obras de misericórdia, que é a direção horizontal, quando eu olho para o lado e para o próximo. Então, Jesus conseguiu e desenvolveu com clareza essa dimensão com Deus, mas desenvolveu de forma absoluta essa dimensão vertical, horizontal, perdão, acompanhando, alcançando, vendo a vida e a realidade das pessoas que estavam ao redor. Então, essa vida contemplativa dele gerou uma vida com as pessoas. Então, o autor disse, amar é revelar a beleza do outro a ele mesmo. Olha que interessante essa frase. Amar é revelar a beleza do outro para ele. Muitas vezes a gente acha que amar é eu cuidar, fazer as coisas. Não, mas é eu valorizar a pessoa a tal ponto que ela se sinta amada e que eu revele a ela quão preciosa e quão importante ela é. E Jesus fez isso com cada pessoa com quem ele se encontrou, por meio da habilidade que ele tinha e desenvolveu de realmente ouvir e prestar atenção. E essa habilidade movia com compaixão. Desta forma, através do nosso tempo contemplativo com Deus, nós também somos convidados a estar piedosamente na presença na vida das pessoas, revelando a sua beleza a si mesmas. Então, nós somos convidados a ter essa vida com Deus, mas nós temos que ter essa vida com Deus, essa vida com o outro. Olhar para o outro de uma forma interessante. E a gente vai lá e volta na Bíblia e pensa nos líderes religiosos. Quem são os que estão na foto aqui? Na imagem, quem se lembra? Bom, vamos pelos fatos, né? De costas Jesus. Eu já falei um, gente. Vamos nos outros aí.
Você falou mais fácil. Estrelinha para você, Walter? Estrelinha? Não, é estrelinha. Como é que é, Rosa? Estrelinha? Não, estrelinha. Eu já... Não falou uma estrelinha só. Não, vale 10 estrelinhas isso daí. O pastor, os outros fugiu, que eram os religiosos, né? Fugiu o nome deles agora. Isso, os fariseus. Fariseus? Isso. Os fariseus ou os escribas, né, eram os religiosos daquela época. Como é que era o relacionamento deles? Eles não se conectavam. Olha só, por que Jesus foi tão duro com eles? Chamando de raça de víboras. Gente, eles eram religiosos, eles faziam as coisas bonitinho, eles seguiam a lei, dava dízimo, orava, fazia tudo aquilo. Mas por que Jesus foi tão duro? Porque eles não se conectavam com as pessoas. Os líderes religiosos dos dias de Jesus nunca fizeram essa conexão com pessoas. Eles oravam 5 vezes por dia, davam dízimo de toda a renda, doavam dinheiro aos pobres, evangelizavam, mas não sentiam prazer com as pessoas. Porque eles eram os religiosos e aquele era o povo pecador, o povo longe de Deus, o povo que não merece a graça. Não havia associado o amor misericordioso de Deus com as necessidades de ser diligente, zeloso e completamente comprometido em crescer na capacidade de amar pessoas. Eles perderam o foco do evangelho, que são vidas. O evangelho de Deus tem a ver com gente, com vida. Eles estavam ligados com a lei, cumprir aquelas tarefas, e não em amar as pessoas através do cumprimento daquelas tarefas. Mas Jesus, entretanto, tinha muito prazer nas pessoas e na vida. E ele se recusou a separar a prática da presença de Deus da prática da presença das pessoas. Jesus não fez separação da prática. Ele se recusou, ele queria estar com gente. Ele tinha o tempo a sós dele com Deus, mas ele tinha muito tempo de qualidade, de estar ali presente com os seus discípulos e com as pessoas ao redor. É o nosso grande problema. Preferimos que as pessoas que estão próximas de nós pensem, sintam, lidem com relação ao mundo da mesma forma que nós. Então, de certa forma, nós também nos relacionamos com Deus da mesma maneira, como se nós fôssemos o centro do universo. Quem já sentiu isso? Gente, é natural, tá? Tá dentro da gente. A gente quer que o mundo gire ao nosso redor. A gente quer. Se ele vai girar é outra história. Mas a gente inconscientemente vai caminhando como se o mundo estivesse ao nosso redor. E a gente vai lidar com Deus como se Deus estivesse à nossa disposição, só para fazer o que a gente quer, cuidar do que a gente quer, amar a gente do jeito que a gente quer, prover o que a gente quer, como se nós fôssemos o centro. Porque é natural. Se eu olho e vejo aquilo e acho que é verde, eu quero que todo mundo olhe para aquilo e diga que é verde. É natural isso, né? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Não há como deixar de experimentar a nossa vida sem que nós estejamos no centro do universo. Na verdade, quem está vendo? Sou eu. Quem está sentindo? Sou eu. Quem está percebendo? Sou eu. Né? São os nossos olhos que observam o mundo. São os nossos ouvidos que ouvem tudo o que se diz. E a nossa mente que compreende e busca entender tudo o que acontece ao nosso redor. Logo, nos parece natural desejar que as pessoas ao nosso redor desistam de si mesmas e se tornem o que nós queremos que elas sejam. A gente vai pensar, eu penso muito, imagina os filhos, a gente quer que eles sejam do jeito que eu pensei que ele fosse, eu imaginei. Eu lembro que eu conheço uma história, né? Meu pai disse que quando meu avô estava quase morrendo, velho, e aí que ele disse que o sonho do meu avô era que meu pai fosse médico. Mas meu avô conseguiu, não intervir, mas ele tinha na cabeça dele um imaginário, ele queria que o filho dele tivesse estudado, crescido, aprendido para ser médico, e meu pai foi ser psicólogo. Todo alternativo, cabelo comprido, roupa diferente, né? Então, para o meu avô foi um choque, que ele queria um filhinho bem quadradinho, e meu pai sempre foi mais alternativo, um cabelo grande, diferente, mas o pai tinha uma expectativa, e nós temos essas expectativas. Então, é natural para a gente olhar para o mundo e esperar que o mundo gire em nosso entorno. Olha só que interessante essa imagem aqui. A gente quer ser o rei do mundo. Natural, tá, irmãos? Inconsciente. Não estou apontando o dedo em ninguém e falando assim, você, Valtão, quer que todo... Não, faz parte do nosso meio. Porque a gente vê a vida com os nossos olhos e a gente projeta nos outros que eles vejam a vida do mesmo jeito que a gente vê. Que eles participem, queiram ser. Então, todos nós nascemos narcisistas. Nós nascemos assim. Agora, aprender a nos desenvolver a partir do nosso narcisismo é o centro da nossa jornada espiritual. É entender, tá bom, eu olho e quero que todo mundo seja igual a mim, tá bom. Mas a partir disso, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou lidar?
Eu sei disso, eu entendo isso agora. O que eu vou fazer? Então, descobrir a singularidade do nosso cônjuge, de um amigo, do chefe, da criança e do colaborador, e olhar para eles como seres humanos separados, únicos, sem a gente se perder, é uma revolução tremenda na maturidade emocional. Conseguir olhar para as pessoas e valorizar e entender que elas são preciosas, únicas, e que não é porque ela não pensa igual a mim que ela está errada. Não é porque ela não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, que ela não está certa. Isso é difícil, né? A gente conseguir. É uma revolução, porque o nosso natural é olhar para a pessoa e querer que ela siga o nosso modelinho. Eu falava fui na devocional com a polícia agora, né, no batalhão da polícia, e conversava com aquela mesma policial que estava com sede de ouvir, ela estava lá de novo, sedenta para ouvir, graças a Deus, eu fui lá compartilhando. Mas eu falava para ela, eu como líder, se eu pudesse, eu gostaria o quê? Todo mundo ouvindo e acreditando no que eu falo, é mais fácil. Eu disse, faz todo mundo assim. Aí todo mundo vai lá e faz. Porque dá menos trabalho. Mas não é esse o caminho. O caminho é eu conseguir lidar com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente de mim, respeitando, valorizando, né? E aproveitando isso. Por causa dessa forma que a gente olha para as pessoas e que o mundo está ao nosso redor, às vezes nós nos relacionamos com as pessoas como se elas fossem coisas. O relacionamento mais saudável, maduro, possível entre seres humanos é aquele em que reconhecemos que nós somos feitos à imagem de Deus e, da mesma forma, todas as outras pessoas que estão sobre a face da Terra. O relacionamento saudável é quando eu consigo igualar o outro a mim. Eu olho para ele e olho para mim primeiro, e eu sei que eu sou amado de Deus, feito, escolhido, precioso aos olhos de Deus. Mas eu olho para o outro e ele também é amado, feito, escolhido e precioso. Eu olho para mim e vejo que sou pecador e que peco e que encontro esperança em Deus. O outro também é pecador, vai fazer coisa errada e vai encontrar esperança em Deus. É essa forma igual de olhar. Porque quando nós entendemos essa realidade, toda pessoa merece respeito. Isso é, eu as trato com dignidade e importância. Eu não as desumanizo e nem as endeuso. Não é, que linda, ela é mais especial que as outras. Não, ela é, né, farinha do mesmo saco que eu. E aí eu declaro que elas têm uma existência única e separada da minha. Única e separada da minha. Não está colado, nós não somos a mesma coisa. A gente consegue se separar. E a questão é que nós temos uma forte tendência a tratar as pessoas como objetos, como se elas fossem coisas. O resultado disso é um relacionamento com coisas. É que ficamos frustrados quando as pessoas não fazem, não se encaixam o que a gente queria que fizesse. Para nós, a maneira como nós vemos as coisas é certa. E as outras pessoas não veem como nós vemos, elas estão erradas. Essa é a nossa forma de olhar. Mas será que elas estão erradas mesmo? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, a partir disso aqui. Você tem algum exemplo de tratar pessoas como coisa? Você já se viu tratando alguém como uma coisa? Sejam sinceros. Você já se viu tratando alguém como se ele fosse uma coisa? Pastor, pode até ser inconscientemente. Mas eu aprendi com meu pai desde cedo para não fazer com os outros que você não quer para você. Né? Eu sempre procurei tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Mas eu posso ter falhado, posso ter tratado sim. Pode ter acontecido. Pastor, eu não vejo tratar como coisa, mas tratar a pessoa indiferente, né? Uhum. A partir do momento que a pessoa vem com arrogância para cima de você, você acaba alterando a voz também. E é consciente, como cristão, não deveria acontecer isso, né? Então, essa semana, acho que há 2 semanas atrás, uma pessoa pedindo um benefício para mim, ela falou assim, o que ela escreveu? Eu não sei o que ela foi, o que ela escreveu, assim, é isso mesmo, tá? Não sei o que, assim, me pressionando, colocando contra a parede. Eu pensei, olha, não depende de mim. Eu recebo ordens, né? Eu tenho que fazer o que compete a mim. Então, assim, igualmente e tal, né? Eu respondi com as mesmas palavras que a pessoa colocou, né? Para colocar no lugar dela. A partir desse momento, ela não questionou mais. Então, assim, acho que a gente, que nem diz o outro, né? Não pode ser 100% crente e ser bobo, né? Crente é uma coisa, ser bobo é outra. Mas, às vezes, de vez em quando, a gente se passa. Não deveria. É verdade, doutor.
O nosso desafio, por exemplo, o que é isso de tratar pessoas como coisas? Eu acho que conscientemente nenhum de nós faz isso, mas sem perceber a gente faz. Quando a gente quer que uma coisa seja feita, às vezes a gente vai, você faz isso, faz aquilo outro. Vai ser desse jeito que vai fazer. Ou vai e decide para os nossos filhos, vai fazer assim, vai ser aqui. Ou os sonhos que nós temos para os filhos. Ele tem uma frase que disse a respeito disso, ele fala assim, eu trato a minha esposa, o autor Peter Scarzero, ou as nossas filhas, como se elas não fossem responsáveis pela sua própria liberdade, sonhos e autonomia. Eu espero que elas sejam o que eu penso sobre elas. E às vezes nós pensamos isso da pessoa, do pai, da mãe, eu quero que ela seja o que eu penso. Eu quero que meu filho e minha filha sejam o que eu penso. Eu quero que os meus liderados da igreja sejam o que eu penso. Sem dar a elas a liberdade de serem quem elas são. E de que eu possa influenciá-las, né, como pastor. Essa dimensão de tratar às vezes as pessoas sem essa profundidade, né, sem olhar toda a humanidade. Ele fala, às vezes a gente vai fazer uma reunião e chama, você vai participar, sem olhar a profundidade que está por trás, deixando que as pessoas sejam como se elas fossem coisas. Elas não são coisas, mas nós não as valorizamos como seres pensantes. Eu vejo a questão das crianças, né? Quantas vezes a gente toca e fala e manda fazer, porque tem que fazer, estou mandando. Sem valorizar, peraí, uma pessoa, um ser pensante que tem vontade, que tem desejo, que quer fazer ou que não quer fazer. Eu estou só mandando você fazer, por quê? Porque eu quero. Eu mudei. Né? Quantas pessoas, né? Eu lembro que compartilhei, o pessoal conhece a nossa irmã Lisete, né? Que é pianista e que fez o curso de contabilidade porque o pai queria. Fez, deu o diploma para o pai e foi tocar piano. Ela teve a coragem de romper depois e tocar piano, mas muita gente não rompe. E sem perceber, o pai a tratou como uma coisa que tinha que seguir o que ele queria. E não como alguém que tinha autonomia, liberdade de pensar e fazer o que achasse melhor. Alguém tem mais algum exemplo? Lembra de tratar ou ser tratado, às vezes, como coisa? A partir, não conscientemente, né? Mas a partir dessa perspectiva? Pastor, eu lembro quando eu comecei a dar aula, quer falar? Eu lembro quando eu comecei a dar aula para crianças, e eu tinha 15 meninos na minha sala, de 6 aninhos, e 5 meninas. E eles bagunçavam a sala toda, eu organizava tudo e eles bagunçavam, brincavam, bem estilo menino mesmo, de fazer. E eu ficava assim, falando, meu Deus, e agora? Nossa, essa sala toda bagunçada. Eu organizava e eu pedia para eles organizarem a sala, mas eles bagunçavam e tudo mais. Aí eu lembro que a diretora, ela falou assim, Tabata, você tem que perceber que você está com crianças e meninos. Meninos têm esse aspecto de bagunçar mesmo, é deles. Fazer barulho, correr, enquanto as meninas estavam lá no cantinho, todas tranquilas, brincando de boneca, tudo tranquilinho lá no cantinho delas. E as meninas estavam correndo, derrubando cadeira e bagunçando. E eu não estava respeitando o espaço deles também. Depois eu tive que entender que o problema estava comigo também, porque eu queria uma sala totalmente organizada e eu não entendia que, primeiro, eles eram crianças e que eles estavam no espaço também para brincar e se desenvolver, e eu tinha que respeitar também. Então, eu conversei com eles e falei, vamos fazer o seguinte, nesse momento, vocês podem bagunçar. Esse espaço é todo para os meninos. Fiz uma cabana, fiz várias coisas bem legais para eles bagunçarem mesmo e deixei um outro espaço para a casinha para as meninas. Então, começou a dar muito certo. Isso foi me tratando, porque eu tenho mania de organizar muito as coisas. Né, Luiz? Então, para mim foi muito já foi muito bom. Então, acho que inconscientemente eu estava tratando eles como coisas, que eu queria que eles fizessem o que eu queria. E não era, eu não respeitei também eles. É verdade, tá? Eu lembro o pastor Cláudio Duarte brinca em relação à questão de crianças, né? Ele fala assim, quando as crianças vêm, a paz vai embora. Né? Vai vir a alegria, vai vir outras coisas, mas a paz foi embora. Aí quando as crianças vão embora, volta a paz. Né? Mas por quê? Porque é natural de criança. Né? Eu estava lembrando hoje, os meninos aqui em casa, eles estão de castigo. A gente costumava tomar banho tudo no banheiro só, no nosso banheiro. Aí eles fizeram tanta bagunça que agora eles estão tomando banho no banheiro deles. Só que eles fazem tanta bagunça juntos que agora eles estão tomando banho no banheiro deles e separados. Não podem mais tomar banho juntos. Né? Mas são coisas, eles são crianças, eles vão caçar o que pegar. Eles pegaram um shampoo, jogou com condicionador e misturou com outro e fez uma poção mágica e aí passava para ficar musculoso, porque aquela poção é criancice. Mas a gente quer tratar como coisas. Você não pode fazer isso, você não vai bagunçar o meu banheiro. Né? E a gente esquece dessa dimensão. Claro que há limites, mas o nosso olhar para eles tem que ser
de valorizar a individualidade. Você ia falar, Rose? Ah, até esqueci. Eita, então você lembrar, depois você fala. Só uma pausa aqui, né? Como a gente já foi conversando e o pessoal não estava chegando. Boa noite a todo mundo que chegou aí. Nilza, Ângela Alabars, que bom, querida, tê-la aqui com a gente. Dona Edith, Neucina, você que está com a gente aí pelo Face, bem-vindo, que bom ter você aí, né? Uma alegria que você está participando com a gente. Continue interagindo, diga aí para a gente, né? Dá um oi. Se tiver alguma dúvida, pode interagir, pode falar que nós estamos aqui, né? De vez em quando nós damos uma espiadinha, senão algum irmão aqui espia e me avisa para a gente poder continuar o nosso compartilhar. Então, às vezes a gente trata as pessoas como coisas, mas o nosso desafio para que nós tenhamos maturidade emocional, é essencial que a gente consiga reconhecer a singularidade e a separação de cada pessoa na Terra. Os verdadeiros relacionamentos somente podem existir entre duas pessoas que desejam se conectar através das suas diferenças. Tem que se conectar da diferença, porque, por exemplo, eu vejo aqui em casa, eu sou muito mais tranquilo, de boa, né, vamos tocando barco, a Dani já é mais organizada, planejada, nós vamos para lá, a gente quer fazer isso aqui, né, e eu sou mais tranquilo e ela já é mais estourada, então eu dou uma diminuída nela e ela dá uma pilhada em mim, né? As diferenças fazem bem, né? É importante essas diferenças, são necessárias, só que a gente tem que ter a mente aberta para entender e respeitar a singularidade. Como é que é isso aqui na prática? Imagina, né? Existe o meu mundo e existe o seu mundo. E eu tenho que entender, quando eu entendo isso, que o meu mundo é meu, eu sou o meu indivíduo que me respeito, que me amo, que cuido de mim, e entendo que você é um indivíduo com a sua liberdade. Lembra quando o princípio do perdão? O que é perdoar? Perdoar é eu olhar para o outro com misericórdia, assim como eu olho para mim. Todos nós queremos e somos lá cara de pau, faz coisa errada, a gente vai lá para Deus, ó Deus, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, dos pecadores eu sou o pior, tem compaixão de mim. A gente vai lá e faz tudo bonito para ver se Deus tem compaixão da gente. Às vezes ajoelha, né, bota a cabeça no chão, ó, eu tô com a cabeça no pó, Senhor, e pede perdão para Deus. Mas quando o outro pisa no nosso calo, não. Fogo do céu, Senhor, manda, queima aquele irmão. Ah, Senhor, que ele sinta a dor que ele me causou. Peraí. O que a gente quer misericórdia para a gente e juízo para o outro? Isso significa exatamente isso. Eu estou tratando o outro como uma coisa. Eu não estou olhando para a individualidade dele. Eu não estou pensando que se ele fez aquilo, há algum motivo, há alguma história, há. Ninguém é grosseiro com alguém sem ter uma história. Ninguém, né, maltrata o outro sem ter uma história por trás da vida daquela pessoa. Né? Então, quando eu entendo o meu mundo, quando o outro, eu entendo que ele tem o mundo dele, que ele é um indivíduo perfeito, perfeito no sentido, né, criado por Deus, pleno, e que tem direito e que falhas e limitações, quando a gente entende isso, o que acontece? Deus se coloca entre nós. Só pastor, quando eu entendo... Dá uma olhada que alguém parece estar sem som. Alguém comentou no chat. Está sem som? Eu não sei se é no Face. No Zoom tá normal para mim. Onde, Valtão? Não apareceu aqui para mim. Tá no chat. Que tá sem som? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Você olha aí, porque para mim não apareceu, não. Ah, é da Rose. Ah, no chat aqui do nosso, tá. Voltou aí, Rose? Alguém responde para ela aí para mim no chat, por favor? Tem que tá. Que tá para nós tá normal. Talvez ela precise sair e entrar de novo. Mas então o que acontece? Quando a gente respeita a gente e respeita o próximo, Deus entra no meio. Deus preenche o espaço no meio de um relacionamento assim, quando a gente se respeita. Quando o amor é genuíno, quando o amor genuíno é liberado num relacionamento, a presença de Deus se manifesta. E o espaço separado entre nós se torna um espaço santo. Olha só como é precioso e importante isso. Às vezes a gente esquece essa dimensão e essa profundidade
que Deus pode trazer no meio dos relacionamentos quando eu respeito, eu valorizo e eu entendo o outro. Maturidade emocional e conflito. A prática desse tipo de relacionamento nos leva a outro aspecto da maturidade emocional, moldando nossa capacidade para resolver conflitos de forma idônea e negociando soluções, quando considerarmos as perspectivas dos outros. Então, quando não dá para eu desenvolver um relacionamento sem ter conflito, vai ter conflito. Onde tem ser humano, tem conflito. Então, qual é o problema? Peraí, isso. Qual é o problema? Muitas vezes a gente quer ignorar o conflito. Bota o pano quente, finge que não aconteceu nada. E é um versículo que é tragicamente mal interpretado no Novo Testamento, a declaração de Jesus. Quem lê para a gente aí, por favor? Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente acha que no imaginário, o que é ser um pacificador? Aquele que é o famoso deixa para lá, pastor? Não. Exatamente. Eu acho a sensação, a impressão que a gente tem. Rose, voltou aí? Tá ouvindo a gente? Não. Tá ouvindo a gente, Rose? Ixi, tá sem som para ela lá. Mas seria exatamente isso, Valtão. Essa impressão de que é aquele que o põe panos quentes, deixa para lá, não aconteceu nada. Né? Olha só, muitos interpretam que o chamado... Pedir para o Luiz ter calma quando a tábua está batendo nele, né? Isso. Não é assim, Luiz. Calma, acontece. Quando ela colocar toda a casa dele em ordem, entendeu? Que ele não pode fazer nada, não tem o espaço da bagunça dele, né? Nem ele pode ficar parado na caixa do vazio, como diz o pastor Cláudio Duarte, ela vai lá e vai pôr uma coisa na caixa, porque não pode ficar a caixa vazia. Né? E aí tem que falar, não, Luiz, deixa para lá. Se bem que muitas vezes é um bom conselho para o casamento, a gente deixar para lá muitas coisas, né? Mas tem hora que a gente não pode deixar tudo para lá e tem que tentar administrar essas coisas. Né? Então, muitos interpretam que o chamado de Jesus é para que nós sejamos apaziguadores, garantindo que ninguém fique descontente, mantendo a paz, mesmo que seja necessário ignorar os assuntos e problemas difíceis. Ou seja, ao evitar o conflito e apaziguar as pessoas por medo, nós somos falsos pacificadores. Falsos pacificadores. Olha só, o autor dá alguns exemplos. Eu vou ler. Nós estamos com o tempo adiantado aqui, né? Atrasado, na verdade, e eu vou dar só ler os 2 exemplos, depois a gente vai seguir. Ele fala, por exemplo, Carl, ele está preocupado com o comportamento da sua esposa, que frequentemente chega à tarde em casa depois do trabalho. E ele não diz nada. Por quê? Ele pensa estar agindo como Cristo ao não dizer nada, embora não lhe dê atenção. Ele é um falso pacificador. Pam discorda de seus colaboradores durante o almoço quando eles difamam o chefe. Ela tem medo de falar, mas permanece na companhia deles ali. Não quero ser desmancha-prazeres, ela pensa. Ela é uma falsa pacificadora. Ela deveria intervir ou deveria sair fora. Né? Vou mais um aqui que os exemplos são bons. Vai. Bob vai jantar com 10 pessoas, ele está financeiramente apertado, por isso pede apenas uma salada e o antipasto. Enquanto isso, os outros 9 pedem antipasto, bife, vinho, aquela coisa arada. Quando vem a conta, alguém diz, vamos dividir a conta. E aí ele fica lá, né, desesperado. E aí ele não tem coragem de dizer que ele não tem dinheiro para pagar. E aí isso é um falso pacificador, de não ter a coragem de assim, peraí, joia, vocês podem dividir entre vocês, mas a minha parte, eu vou pagar a minha parte. Difícil, né? Eu não tenho, eu sou igual o Bob, eu tenho vergonha de falar que eu não vou dividir a conta. Yolanda está noiva e ela gostaria de mais tempo para repensar a sua decisão. Mas ela tem medo de que o noivo e a família fiquem zangados, e aí ela casa. Ela é uma falsa pacificadora. Então, tem mais alguns exemplos, mas não vai dar tempo, vamos passar. Então, o problema em todas essas situações, olha só, é que a verdadeira paz nunca virá fazendo-se de conta que o errado é certo. A verdadeira paz nunca virá fazendo de conta que o errado é certo. Os verdadeiros pacificadores amam a Deus, os outros e a si mesmo o suficiente para perturbar a falsa paz. E Jesus é o modelo para a gente. Então, é preciso aceitar o conflito. E por quê? Porque esse é um caminho para uma paz verdadeira. O conflito e a dificuldade foram dominantes na missão de Jesus.
e ele rompeu toda a falsa paz ao seu redor, na vida de seus discípulos, das multidões, dos líderes, dos religiosos, dos romanos, dos que compravam e vendiam no templo. Ele rompeu essa falsa paz. E ele ensinou que a verdadeira pacificação interrompe a falsa paz, até mesmo nas famílias. Quem pode ler esse texto para a gente, por favor? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, do 34 ao 36. Amém. Obrigado, Luiz. Texto difícil de engolir, né? Para Rose, pelo menos, parte dele não, pastor. Não entendi. Para Rose, pelo menos, parte do texto não. Talvez seja daí que ela tire a piadinha da sogra, né? Ela gosta da sogra, mas ela vive tirando piadinha da sogra. Entre noras e sua sogra, né? Mas sabe, essa dimensão de entender que ele está dizendo assim, eu não vim para que todo mundo fique bonitinho, mas eu vim, os meus valores vão mexer, tem que mexer com você. E se necessário for, vai ter que mexer com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho, todo mundo. Porque o que importa é a verdade. Claro que tudo isso é amor, mas nós não podemos dizer que há paz quando não há paz. Dizer que está certo quando não está certo. Não se pode conquistar a verdadeira paz do reino de Cristo com mentiras e fingimentos, que devem ser expostas à luz e substituídos pela verdade. Essa é uma atitude madura e amorosa. Conflitos não resolvidos são uma das maiores tensões na vida dos cristãos hoje, e a maioria de nós os odeia. Não sabemos o que fazer com eles. Quem aqui odeia conflito? Levante a mão. Eu odeio conflito, gente. Eu tenho, assim, não sei se é da minha personalidade, mas começou a ter conflito, eu já quero parar. E eu tenho entendido que a gente tem que encarar, tem que falar a verdade, e que precisa. E aí Deus tem gerado no meu coração, eu brinco que Deus está me dando a unção do confronto, para eu aprender a confrontar, para eu aprender a entrar em alguns conflitos, porque tem hora que tem que ter conflito, tem que mexer, por causa da verdade, que ela tem que vir à tona. Em vez de nos arriscar a quebrar mais relacionamentos, a gente prefere ignorar os assuntos difíceis e nos contentar com uma falsa paz, na expectativa de que, de alguma forma, desapareçam. Mas não desaparece. Tá aqui um casal que nós temos visto que tem vivido uma vida bem tranquila, o Luiz e a Tabata, certamente nunca tiveram nenhuma dificuldade e esperaram o tempo passar. Não é verdade? Uhum. Não. O tempo resolveu? Não sei para vocês, mas aqui em casa não resolve, não. Só piora. Porque a hora que você vai tratar de novo, lembra daquilo lá de trás, e não sei o quê. Geralmente as mulheres têm uma habilidade maior de lembrar dessas coisas, mas nós homens também temos e nos lembramos. A gente não fala, mas a gente pensa. Às vezes não vai falar para a mulher, jogar na cara dela aquilo que ela fez, mas tô esperto, eu lembro daquela vez. Ela já fez isso antes. Os homens às vezes não falam, que é mais natural para as mulheres expor, mas a gente pensa e lembra. Só que está lá, o problema não foi resolvido. Pastor. Fala, seu Manuel. É que as mulheres, quando você vai falar, ela fala assim, mas aí é diferente. Já dá um gatinho. A Dani fala que ela nunca passa frio, porque ela está sempre coberta de razão. Ela nunca passa frio, porque ela está sempre coberta de razão. Dá para discutir? Não. Não dá. Só que o que acontece? Se a gente deixa isso escondido, vai dar problema. O curso Casados para Sempre que nós fizemos, o ministrante, o nosso amigo, irmão, fugiu o nome agora, René, ele disse algo interessante, falou assim, tudo aquilo que você esconde, põe na escuridão, vira um animal peçonhento. Tudo que está lá escondido vai virar animal peçonhento, e animal peçonhento vai picar você depois. Então, aquilo que vai escondendo, vai uma hora aparecer e vai dar ruim. Então, todos nós aprendemos mais cedo ou mais tarde que não se pode construir o reino de Deus sobre mentiras e fingimentos. Somente a verdade pode parar esse ciclo. Nós vamos aprender habilidades para ser pacificadores. As habilidades para ser um pacificador, ou seja, amar, precisam ser aprendidas. Lembra disso, queridos, não é natural.
Eu não sei vocês, eu sou um colocador de pano quente. Tem alguém aqui que se reconhece como colocador de pano quente? Para não resolver, não arrumar problema? A Tabata. Quem mais aqui faz qualquer coisa para não comprar uma briga? Eu jogo palha no fogo. Você põe fogo, seu Manuel? Jogo palha no fogo. Joga gasolina, né? Para apagar o incêndio. Vou jogar gasolina para apagar. Né? Então, são questões. Tem alguém aí no Face, né? Vamos interagir. Eita, acho que apertei o botão errado aqui, pessoal. Desculpa. Pessoal do Face aí que está com a gente. Tem alguém aí que reconhece, né? Por favor, interajam com a gente aí, né? Vocês, alguém se reconhece aí como esse pacificador? Qual é que foi a palavra que você usou, Valtão? A hora que eu perguntei o que era esse pacificador? Separar, não é separar. Não estou estabelecendo. Me fugiu, pastor. Eu vou lembrar no decorrer do que eu falo. Você foi lá, você usou uma expressão bem interessante. Não era o famoso deixa para lá, pastor? Não, deixa para lá, isso mesmo. Obrigado, Luiz. Obrigado. Deixa para lá. Quem está com a gente aí no Face, comenta aí, por favor, se você é um desses famosos, deixa para lá. Não, deixa para lá. Não vou mexer com isso. Tá ruim, mas não tá tão ruim. Vamos, né? E às vezes a gente faz isso. Só que nós vamos desenvolver. Vamos ver se o pessoal do Face está aí com a gente. Tem alguém aí, gente, por favor, dá notícias. Tem sinais de vida. Vocês que estão com a gente. Pelo menos. Não, alguns já deram boa noite, mas por favor, faz 30 minutos que ninguém fala nada ali no Face, não sei nem se estão assistindo. Mas manifestem-se aí, né? Diga pra gente se você é pacificador, se você bota fogo lenha na fogueira. Mas eu pus essa imagem porque quem lembra, olhando essa imagem, lembra o quê? Guerra. Conflito. Manchas chamas. Mas dá uma olhadinha assim, dá para ver que é artificial? O fogo é artificial? Sim, pastor. Parece que é alguma coisa computadorizada, né? Não, o fogo é de verdade, mas dá uma olhada, tem um paninho enrolado na grade, pegando fogo. Sim. É que foi uma foto montada, que é isso né? daí? Oi, Valdão? Foi uma foto montada para cenário, alguma coisa assim, né? Não, eu acho que deve até ser verdade, mas o que isso é um treinamento? Não, tem questão de guerra para treinamento. É o soldado passando por treinamento. Como é que o soldado pode ir? Alguém respondeu lá, aleluia! Obrigado, Dona Ângela, a senhora me salvou hoje aqui. Dona Ângela está assistindo ali de verdade. Então, pacificadora, né? Eu também sou, né, pano quente. Mas o que é essa imagem que eu queria que a gente pensasse? Para você trabalhar no exército, você precisa o quê? Treinar. É treino. Eu fiz tiro de guerra, e aí teve nós fizemos uma marcha de 16 quilômetros, madrugada dentro, chegamos, aí fomos eles têm um stand de tiro, e nós fomos treinar. Não tinha fogo, mas tinha que entrar às 5 horas da manhã, lá no Montanhão, no Rude Ramos, perto lá da Volkswagen, onde aquela neblina, aquele frio, e a gente teve que passar por corda, rapel, entrar na água, ficar só com a cabecinha de fora, sair do outro lado, ficar parado, esperando. Eu tremia, que eu nunca tinha visto meu corpo, minha cabeça mexia assim, eu descobri que é um deslocamento da cabeça quando a gente treme demais. Eu parecia de tanto frio aquela hora da manhã. Mas era o quê? Treinamento. Tinha que fazer, tinha que passar por aquilo, tinha que pelo menos ter um mínimo de treino. O nosso lá é bem light, né? Porque é tiro de guerra, é mais ou menos dar uma noção para os soldados, para a gente aprender, mas a gente precisa desenvolver. O que isso significa? Tem habilidades, queridos, que nós não temos e precisam ser desenvolvidas. Não são naturais para nós. E aí, o que eu e você precisamos entender é que a gente precisa fazer o quê? Aprender. Pastor, eu gosto de pôr pano quente. Sim, eu também gosto, mas não dá certo. Por quê? Porque a gente vai pôr pano quente em coisa que não precisa. E uma hora isso vai queimar lá na frente. Uma hora isso vai dar um grande problema. Então, nós vamos aprender, desenvolver habilidades. E aí nós vamos colocar, né, o autor, ele sugere algumas ferramentas. E aí eu vou passar essas ferramentas para vocês e espero que o nosso tempo dê, em nome de Jesus. Vamos lá. Primeira ferramenta que ele fala é uma ferramenta chamada falar e ouvir. Falar e ouvir
é a essência de um relacionamento, eu e tu, um relacionamento, né, que ele fala de duas pessoas. Todos sabem que a comunicação é essencial a todos os relacionamentos. Então, o momento de diálogo é um momento especial para encontrar Deus por meio do seu tempo com essa pessoa. Ou seja, eu vou conversar com a pessoa na expectativa de que eu vou encontrar Deus através dessa conversa. E às vezes a gente não chega assim, não tem essa perspectiva de que, lembra, você, os dois mundos lá e Deus no meio? Aquela imagem que eu coloquei? Deus se coloca no meio quando eu respeito o outro, quando eu valorizo o outro. Então, quando a gente tem um relacionamento assim, Deus vai estar ali. Então, quando eu vou conversar com a pessoa, eu estou indo encontrar Deus. Né? Por isso a gente precisa pedir a Deus para nos ajudar, porque Ele vai estar presente, né, de uma forma piedosa ali. Peça a Ele que o ajude a receber essa pessoa como se ela fosse Jesus. Olhar para ela e falar assim, olha, eu vou ter um bate-papo com Jesus. Né? Como se ela fosse Jesus, né? Entendendo as proporções, né? Mas tendo essa valorização como alguém que eu respeito e amo. Como poderia Jesus Cristo querer vir a você por meio dessa pessoa? Peça a Deus que tire todo o ruído da sua mente, a fim de que você esteja suficientemente tranquilo para entrar no mundo de quem fala. Minha câmera está pipocando um pouco aí, né? Não. Mais um? Não. Para mim, aqui, pelo menos, está parecendo que está pipocando. Mas tem um livro muito bom, não sei quantos já leram, né? Eu gosto de indicar alguns livros, chamado Monge Executivo. Né? É um livro escrito para a área de administração e para liderança. Mas, né, todos nós podemos ler ali e aprender muitos princípios. E ele começa num momento que ele está sentado numa roda e cada um vai se apresentar. Quando chega a hora dele se apresentar, quem escreve na história do livro, o dirigente, a pessoa que está conduzindo, fala assim, por favor, antes de você se apresentar, diga para mim o que a fulana falou. Aí ele fica, né, ele conta que ficou envergonhado, fala assim, Aí ele pede perdão, olha, me perdoe, eu fiquei tão preocupado pensando o que eu ia falar, que eu não prestei atenção no que os outros estavam falando. Eu lembro essa cena do livro e eu lembro quantas vezes nós fazemos isso. Nós vamos conversar com alguém, mas a gente está com tanto ruído na cabeça, com tantas coisas pensando, com tantas ideias, que a gente não está lá para ouvir. A gente não está lá se envolvendo, se preocupando, entrando, né? Ele vai falar assim, que nossa mente esteja tranquila a ponto de a gente entrar no mundo de quem fala, de criar empatia, de olhar para ela e falar assim, uau, deve ter sido difícil, né? De conseguir entrar e olhar pelos olhos dela e não pelos nossos olhos. Então é importante a gente ter essa dimensão de falar, né? E ouvir o que o outro está falando, ter essa sensibilidade. Deixa eu só conferir aqui, que eu estou achando que eu pulei uma folha aqui, só um instante, por favor. Hoje estou um pouco mais corrido. E para que eu tenha esse relacionamento, né, do diálogo, o autor propõe uma declaração de direitos. Né? Respeito não é um sentimento. Olha só que legal essa frase. Respeito não é um sentimento. É como tratamos o outro. Independentemente de como podemos sentir a respeito de outros seres humanos, eles são feitos à imagem de Deus e de infinito valor e importância. Ele dá uma sugestão de declaração de direitos. Ele fala que ele colocou isso na geladeira da casa dele, para ele e os filhos dele. Olha que interessante. Declaração de direitos. Todo mundo tem direito a espaço e privacidade. Bater na porta antes de entrar, não abrir correspondência do outro, respeitar as necessidades mútuas por silêncio e espaço. Ser diferente. Permitir preferências por comida, filmes, volume de música e de como gastar o nosso tempo. Discordar, dar espaço para cada pessoa pensar e ver de forma diferente. Ser ouvido, ouvir os desejos, opiniões, pensamentos e sentimentos uns dos outros. Ser levado a sério, ouvir uns aos outros e estar presente. Ter o benefício da dúvida. Verificar as suposições em vez de julgar os outros quando surgem mal entendido. Ser informado da verdade. Confiar que está ouvindo a verdade, quando pedir uma informação. Ser consultado, quando decisões vierem a afetar os outros, não tomá-las sozinho. Ser imperfeito e cometer erros, deixar espaço para a quebra de coisas, esquecer coisas, desapontar um ao outro sem intenção, fracassar em exames quando se estudou, deixar o marido, deixar o quarto bagunçado,
né? Não ficar tudo organizadinho, essa é para Tabata e Luiz. Entender a esposa quando ela quer tudo em ordem. Né? Brincadeira. Mas tem que ter essa disposição para olhar para as pessoas e deixarem elas serem imperfeitas. Achei interessante essa frase, assim, deixar espaço para as coisas quebrar. Gente, como às vezes a gente quer brigar com o filho, ele derrubou e quebrou aquele negócio, e fala assim, aí fala assim, peraí, ele é uma criança e foi um acidente. Mas a nossa reação primeira é, como é que você deixou? Por que você não tomou cuidado? Né? Então, ter espaço para isso. Tratamento cortês e respeitável. Palavras que não magoem, pedir antes de usar, consultar quando apropriado, tratar um ao outro, né, de forma respeitosa e ser respeitado. Levar em conta o sentimento um do outro. Achei interessante, né? Eles colocaram na geladeira esses lemas para que ele e as filhas e a esposa possam relembrar desses direitos, né? Relembrar dessa declaração de direitos. Todo mundo tem direito a isso. Então, essa é uma primeira conversa, né? Ter essa habilidade. Perdão, essa é a segunda conversa. Primeira, vamos voltar ali só para entender. É o falar e ouvir. É estabelecer essas conversas com esse cuidado e esse respeito pelo outro. A segunda ferramenta é entender e colocar na nossa cabeça esses direitos. A terceira ferramenta que ele propõe para a gente é verificar as suposições. Na Bíblia tem um mandamento. Quem lê para a gente aí o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha só, está na Bíblia que a gente não deve dizer um mau testemunho, um falso testemunho contra o nosso próximo. Quantas especulações nós já ouvimos e passamos adiante? Quantas especulações nós já ouvimos e ficamos construindo como se elas fossem verdade em nós? Quem já fez isso? Principalmente maridos e mulheres. Quando um faz uma coisa, eu fico falando assim, ela não me ama. Só pode ser. Porque se me amasse, não faria isso. Não, não pode ser, ele não me ama. Não quer estar comigo. Não me ama. Isso é o quê? É uma especulação. Eu acho a partir de uma situação e eu construo algo. Então, nós vamos entender. E aí a ferramenta que ele vai sugerir é o quê? Verificar as suposições. É uma ferramenta simples, porém poderosa, que elimina um número enorme de conflitos nos relacionamentos e nos possibilita esclarecer potenciais desentendimentos. Sempre que eu suponho algo a respeito de alguém que me magoou ou me desapontou, sem que eu confirme em minha mente, eu confirmo uma mentira sobre essa pessoa. Essa suposição se torna uma deturpação da realidade. E sem verificação, é muito possível que eu esteja acreditando em algo falso. E também é provável que eu venha a passar essa falsa posição a outras pessoas. Eu estou aqui conversando, o Valtão ficou chateado com uma coisa que eu disse, aí ele achou que o pastor fez um julgamento a respeito dele, aí ele vai e guarda aquilo. Aí ele vai e conversa com a esposa dele, Lenita, poxa, eu acho que o pastor falou uma coisa e ele não está me entendendo. Aí a Lenita ouve, e a Lenita comenta com a Larissa. A Larissa ouve, e aí, de repente, toda a família está caminhando em cima de uma pressuposição que o Walter teve. Ou até eu, aqui o Walter me dá uma resposta, fala alguma coisa, fala assim, poxa, acho que o Walter não vai com a minha cara, né? Ficou chateado, falou uma coisa, e aí a gente vai construir, olha quantas coisas, gente, no nosso dia a dia a gente constrói em cima de pressuposições. Não é verdade? Pensem um pouquinho comigo, quantas coisas, quantos relacionamentos, quantas coisas a gente pressupõe, faz parte, né? Nós temos um cérebro que ele foi feito para preencher coisas, né? Lembra? Os seus olhos não veem tudo que você vê. Os seus olhos veem só o que está focado. O resto ele preenche. Literalmente, o cérebro preenche o resto. Quando uma coisa ou outra muda, ele volta. Lembra aquela imagenzinha do cara jogando basquete e aí ele pergunta quantas cestas o time faz? Vocês já assistiram esse vídeo? Não, eu não vou contar. Mas, assim, ele pergunta, olha, fique assistindo o vídeo e conte quantas cestas o time tal faz. Aí você vai lá contando. Quando termina, ele pergunta assim, você notou alguma coisa? Aí você, não. Se você voltar o vídeo e assistir, no meio dessas coisas, entra um cara vestido de macaco, dá uma voltinha no meio, uma pirueta, vira não sei o que e sai, e você não viu, porque você estava contando a cesta. Né? Eu, pelo menos, não vi. Porque o meu foco, nossos olhos veem o que a gente quer ver.
Ele está preocupado com aquilo. Então, o resto ao redor, ele constrói. A gente faz a mesma coisa com as pressuposições. A gente olha para aquilo e constrói ao redor como se aquilo fosse uma verdade, né? E vai preenchendo os espaços sem verificar. Esse aqui eu li? Então, alguns passos importantes para usar essa ferramenta das falsas, né, das suposições. Reflita sobre aquilo que na sua cabeça a outra pessoa pensa ou sente, mas não lhe diz. Pergunte, tem a sua permissão para verificar uma suposição que eu estou fazendo? Se a pessoa concede a permissão, então você pode perguntar. Diga, eu acredito que você pensa dessa forma, ou eu imagino que você está pensando assim. E aí, terminar, você pergunta, tá certo? E dê a outra pessoa a oportunidade de responder. Às vezes, o marido vai ter que chegar para a esposa e falar assim, olha, eu tenho a impressão que eu sou o pior marido do mundo e que você me trata como o pior marido do mundo. Estou sendo radical, né? Mas aí você vai, olha, eu tenho a impressão de que é assim. E aí a pessoa vai responder, não é. Ah, que bom, obrigado. Por que não é? Né? São coisas que a gente fica pressupondo marido e mulher, eu estou usando esse exemplo, né? Mas às vezes com os filhos, né? A gente vai construindo pressupostos. Os nossos filhos, as crianças, eles criam muitos pressupostos a nosso respeito. E que a gente precisa ir checando e construindo. Às vezes o filho está achando que você é o pior pai do mundo. Você faz um monte de coisa, cuida um monte de coisa, mas é o pior pai do mundo. Por quê? Porque por causa daquela coisinha, ele criou um pressuposto. Aí você tem que ir lá ouvir. Ah, não, filho, entende isso aqui, ajusta lá. Né? Vamos lá, senão o nosso tempo vai passar. Expectativas. Expectativas inapropriadas e confusas criam o caos em locais de trabalho, salas de aula, amizade, namoro, casamento, time esportivo, família, todo lugar a expectativa. Principalmente no casamento. Né? E eu falo assim, quem casa é o pior, quando casa é um choque de realidade assustador. Porque você vai lá morar com aquela pessoa e você fala assim, ela faz isso, meu Deus. Eu não achei que era assim. Eu lembro quando a gente era criança, o pessoal brincava assim, a sua mãe faz cocô. Como se fosse um xingamento, porque ninguém imaginava que a mãe pura e santa fazia cocô. Eu lembro que era uma brincadeira de criança. Por quê? Porque, não, minha mãe, não. Né? Mas são coisas da vida. E a gente não gosta de parar e pensar que a sua mãe faz cocô. Né? Não é uma coisa que a gente para. Talvez, né, alguns de nós já deparamos com essa cena, mas a maioria de nós, quando era criança, né, não viu. Então, são coisas que a gente cria expectativas e coloca as pessoas num lugar que, quando vê a realidade, fala assim, poxa, era assim? E isso, às vezes, nos frustra. Então, o problema das expectativas é que elas são inconscientes. Nós mantemos expectativas das quais nem temos consciência até que alguém nos desaponte. Eu não sei, mas eu estou na expectativa que, vou usar o exemplo aqui, o Luiz e a Tabata estão trabalhando conosco, os seminaristas, eu estou lá. Estão atendendo as minhas expectativas inconscientes. Quando eles não fizerem o que eu esperava, eu falo assim, nossa, será que eles são tão bons seminaristas assim? Mas não tem a ver com o que eles fizeram, tem a ver com as minhas expectativas, que estão aqui construídas. São, muitas vezes, expectativas irrealistas. Nós nutrimos ilusões sobre os outros, principalmente cônjuges e filhos. Não explícitas. Podemos nunca ter dito ao nosso cônjuge, amigo ou empregado o que nós esperamos. No entanto, ficamos zangados quando nossas expectativas não são satisfeitas. Eu fico bravo, mas nunca disse que eu esperava que fosse daquele jeito. Eu fico frustrado, mas nunca parei e disse, olha, eu gostaria que fosse... Eu lembro uns estudos que a gente fez sobre casamento. Não sei porquê, né? Que o Espírito Santo estava mandando direcionar, por isso que eu estou falando mais sobre casamento. Mas talvez vocês estão aqui, ou alguém que está assistindo e vai assistir. Né? A gente cria expectativa, e ele falava assim de um casal, e aí não sei o que, parece que ele beijava a orelha dela, fazia alguma coisa assim. Aí depois de muito tempo, ela falou, olha, se você não quiser, não precisa. Ela falou assim, você não gosta? Ela, não. Nossa, eu sempre achei que você gostava, fiz só porque você gostava. Ele demorou um tempão para dizer aquilo, porque nunca falou a expectativa, ou positiva ou errada. Né? E muitas vezes as expectativas podem ser discordantes. Nós temos as nossas ideias sobre o que era esperado, mas o outro nunca concordou com isso. Porque não conversaram. E como devem ser as expectativas? Conscientes, estamos quase lá, pessoal. Conscientes, eu preciso estar consciente das expectativas que eu tenho em relação a outra pessoa. Então, eu tenho que parar e pensar, o que eu espero da minha esposa? Eu espero que ela faça isso, faça aquilo outro, tá, é isso que eu espero, beleza. Isso é real? Aí vem o próximo ponto. Não. Né? Por exemplo, eu espero que minha mulher lave toda a louça da casa. Ela lavava. Agora que ela trabalha, ela não lava mais. Quem lava quase toda a louça da casa? Joe. Né? Adianta eu esperar que ela vai lavar? Não. Ela está vivendo um momento diferente,
está lá trabalhando, eu estou em casa e nada mais justo que eu lavar na minha vez. Na vez dela, é a vez dela. Nós vamos ter que fazer esse ajuste. Então, eu tenho a expectativa de que ela pode e deve lavar na vez dela. A minha eu faço e ela faz a dela. Né? As expectativas devem ser faladas. Eu tenho de expressar as minhas expectativas de modo claro, direto e respeitoso. Olha, eu espero isso, eu espero aquilo, eu gostaria que fosse desse jeito, para mim é importante. Né? Isso tem muito a ver, por exemplo, nos relacionamentos com as linguagens do amor. Né? Não adianta o Luiz amar a Tabata na linguagem dele, porque ela só vai se sentir amada se ele a amar na linguagem dela. Tá? Isso é um outro estudo, a gente já falou uma coisa, né, que o pastor Gary Chapman criou, né, e estudou e viu que depois de muitos anos de aconselhamento, casais e trabalho, aconselhamento, acho que é a palavra, ele percebeu 5 linguagens maiores, né, de formas de se sentir amado, manifestar amor, que é toque físico, palavras de afirmação, presentes, gestos de amor e tempo de qualidade. Tá? Não vai dar tempo de explicar. Mas, por exemplo, se a minha linguagem é toque físico e a minha mulher só fica me elogiando, eu vou gostar dela me elogiar, mas eu não vou me sentir, tá? Eu não vou me sentir amado. Por quê? Porque eu quero que ela encoste, faça um cafuné, me dê um beijo, me abrace. Isso me faz sentir amado. Não quer dizer que ela não me ame, mas eu não sinto, porque não é a minha linguagem, tá? Um exemplo simples. Então, as expectativas têm que haver com isso, de falar, de dizer, olha, eu gostaria, para mim isso é importante, para você desse jeito, né? Então, isso é importante. E deve estar de acordo. Para que minhas expectativas sejam válidas, o outro deve estar cônscio e concordar com elas. Caso contrário, vai ser apenas expectativa de novo. Então, eu vou lá, olha, eu gostaria que você, por exemplo, Luiz, a minha expectativa é que você, depois que você fizer tomar banho, você coloque a sua toalha no lugar. Ou a minha expectativa, a Dani, né, ela tem que chegar para mim, Mauro, a minha expectativa é que alguma vez na vida você pegue o seu sapato e põe ele de volta no lugar, porque toda vez que eu tenho que chegar, eu tenho que pôr o seu sapato no lugar. Isso é uma verdade. Né? Então ela tem expectativa, e ela fala, às vezes fica na expectativa, porque quando eu vi, já deixei meu sapato lá. Né? Não é de sacanagem, eu deixo o sapato lá. Não é jogado em qualquer canto da casa, mas ele está jogado perto dos outros sapatos. Né? Porque é o nosso jeito. Então, é importante estar de acordo, conversar, falar assim, eu lembro uma coisa que eu fazia, por exemplo, eu nunca pensei, eu sempre arranquei a meia do pé e joguei para lavar. Né? Porque depois, quando eu imaginava, botava na máquina, tirava, desvirava e usava. Mas depois que meu pai casou, aí a minha madrasta estava junto, aí eles tinham uma pessoa que trabalhava em casa. Então, gente, eu pegava, botava a roupa, eu só sei que a roupa ia do cesto, parecia passada na minha gaveta. Era uma alegria, uma bênção. Então, eu nunca pensei nisso. Aí, depois que eu casei, um dia minha esposa chega assim, olha, você poderia tirar a sua meia do direito ou do avesso e depois botar ela do direito? Porque toda vez eu preciso ficar desvirando a sua meia. Olha, eu vou te ensinar uma técnica. Ela foi lá e me mostrou como puxar a meia até a metade do pé, na outra metade, puxa a tampa. Falei, olha, né, que funciona. Aí, o que eu fiz? Nunca mais tirei a meia assim. Simples assim, né? Então, houve um acordo. Ela disse e eu acordei e fiz. Então, são essas coisas que a gente precisa pensar. Então, acabando, essa é a última ferramenta, alergias e ativadores. Eu vou só dar uma resumida aqui. Ixi, tem bastante coisa, né? Deixa eu ver. Tem bastante. Acho que nós vamos ter que terminar na semana que vem. Eu estou preocupado no nosso horário, não queria passar aí 1h30, acho que já é bastante. Depois o povo já está com a cabeça fora. Na semana que vem, no comecinho da aula, eu faço uma revisão, tá bom? Dessas ferramentas. E aí a gente continua aí, que esse aqui são muito interessantes, porque é como pôr na prática esses desafios de amadurecer e de nos relacionar com as pessoas. Então, na semana que vem eu faço só um apanhado aí dessas ferramentas para a gente poder... Pastor, fala, seu Manuel. 30 segundos. O senhor tem que fazer o que eu faço com a Ângela, com a minha esposa. Você largou o sapato no meio do caminho. Mas pode guardar, bem, não tem problema não. Vai. O Luiz até com sua barba, hein? Vai, Luiz. Tem muita coragem. Muita coragem. Aqui em casa eu tenho certeza que o sapato voaria na minha direção. Se eu fizesse uma folga dessa, o sapato vai voar na minha direção. Né? Porque... Né? Ainda bem que o Paulo não está escutando essa conversa. Oi, Rose? Ainda bem que o Paulo não está escutando essa conversa, porque aqui em casa quem faz a bagunça sou eu. Quem larga o sapato no caminho sou eu. Quem larga a roupa fora do lugar sou eu. Quem lava a louça e não seca sou eu. E ele vai fazendo tudo para trás para poder ficar do jeito que ele quer. Senão fica do jeito que está, então.
Simples assim. Exato, simples assim, Rose, né? Aí por isso que tem que ter conversa, né? A maturidade do Paulo já aprendeu que a Rose é bagunceira, como os meninos brincam, e que ela vai ser bagunceira. Se ele quer a casa em ordem, o que ele faz? Arruma a casa. Mas porque ele não perguntou para mim, antes de casar, se eu punha os sapatos no lugar e se eu secava a louça quando eu lavava. Ele não perguntou nada disso para mim. Então, foi porque perdoada, né, Rose? ele já fez. É que assim, eu tenho esse defeito também, porque assim, se eu lavar a louça, a pia tem que ficar limpa no final das contas. Eu enxugo e guardo. A Lenita não, ela lava e deixa ela secando sozinha, depois guarda. Né? Então, para mim, Ô, Valtão, parece que o serviço fica pela metade. Né? Eu cresci desse jeito, lavando, secando e guardando, né? Para deixar a cozinha em ordem. então, ontem eu estava tendo essa conversa aqui com umas pessoas, aí eu falei assim, é porque geralmente nós mulheres, além de lavar a louça, nós fazemos outras coisas. E vocês, quando lavam a louça, vocês só lavam a louça e seca e guarda. Agora a gente lavou a louça, fez a comida, tá pondo roupa no varal, fazendo outra coisa e vai assim. O Paulo também, ele não seca e guarda. Isso daí é encontro de mulheres, no dia que a Lenita for, você pergunta para ela. Eu só não passo, o resto eu faço tudo. Não, por favor, não denigre a nossa categoria, tá bom? Não denigre a nossa categoria, Valtão, por favor. Os homens da igreja são um perigo. Porque os caras, todo mundo, encontros são eles que cozinham, a gente vai ver eles que passam roupa, limpa a casa. Não, por favor, guarda isso aí para você, isso você não compartilha, tá bom? E nem se mandar você fazer isso, tá bom? Por favor, diga para ela não ensinar as outras mulheres como é que elas dominaram a esse ponto, tá bom? Não passa isso, porque senão vai prejudicar nós réis mortais aí com isso, tá bom? Por favor. Fica infracionando, né, pastor? Não faz não. Mas, gente, né, obrigado pelo participar aí, pelo compartilhar, mas é bem essa dimensão, Rose, né? Os relacionamentos, eles são muito difíceis, não são fáceis, mas quando a gente parte desse pressuposto de olhar para o outro com esse amor, com esse respeito, quando a gente vai buscando ferramentas para ajudar, vai muito melhor. Então, semana que vem, a gente retoma aí, fala dessas, eu dou repassadinha em todas as ferramentas, como é que a gente pode trabalhar, e a gente encerra nosso estudo, né? E aí vamos ter um bate-papo aí, depois de como foi, o que a gente aprendeu. Eu sugiro a você, eu vou mandar depois o link. Se você entrar no nosso canal do YouTube da Igreja Metodista em Osasco, você já vai achar esse estudo lá, tá? Tem uma playlist já com as aulas, até a aula passada, já está lá, mais fácil de ver. Né? O YouTube você pode acelerar se quiser ouvir mais rápido, né? É mais fácil de manejar do que no Facebook. Mas ouça, reveja, né? Não deixe de aprender, queridos. Esse conteúdo, né, não é porque eu estou falando, é baseado num livro que tem falado muito comigo, né, e a gente está aprendendo nas nossas, compartilhando aí junto. Então, aprenda, porque nossos relacionamentos precisam ser maduros, fortalecidos, para que as pessoas a gente possa desfrutar e possa ter um relacionamento mais saudável, mais maduro com quem está ao nosso redor. Amém? Amém. Obrigado você que participou com a gente aqui pelo Zoom, obrigado você que participou aí pelo Facebook. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Vou pedir a Tabata que ore por nós, por favor, querida. Agradecendo a Deus por esse tempo, que Deus nos alcance aí com sua bondade e graça, em nome de Jesus. Por favor, querida. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse tempo, por entender, Senhor, que cada um tem a sua singularidade, ó Deus, que o Senhor nos fez assim para que percebamos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas sobre as nossas vidas. Nos capacita, Senhor Jesus, para que sejamos melhor no nosso relacionamento com o outro, Senhor. Sejamos melhor em todas as coisas, Senhor Jesus. Obrigado por cada um que está assistindo, que irá assistir esse estudo, Senhor Jesus, que eles entendam também que nós precisamos organizar algumas coisas e acertar em muitas coisas, Senhor, para que sejamos segundo a Tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigada, esteja com cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Tabata. Obrigado, então, mais uma vez, cada um que participou. Que Deus os abençoe e nos dê uma noite aí cheia de descanso, de renovo. Obrigado você que participou com a gente no Face. Você que está assistindo aí agora no YouTube, obrigado por ter participado. Que Deus possa edificar e fortalecer os nossos corações. Amém? Uma boa noite, um bom descanso para todos vocês. Fiquem na paz e na graça do Senhor, em nome de Jesus, até domingo de manhã, se Deus assim permitir. Amém? Fiquem com Deus, queridos. Tchau.